Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida do trabalhador e do empresário dentro e fora do ambiente de trabalho. E por que não dizer de você que nos assiste aí na sua telinha. Hoje quem está aqui com a gente é a Mayara, que vai receber as suas perguntas. Então, por favor, a sua participação é muito importante. Envie suas perguntas. Estamos ao vivo aqui toda terça-feira para atender ao seu pedido. Mayara, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Ronaldo. A gente ainda confunde esse tipo de tratamento com charlatanismo, né, doutor? É complicado, né? Para vocês ainda implantar toda essa... Não, atualmente as coisas estão mudando muito, né? Estão mudando muito. Hoje nós estamos falando há uns tempos atrás, os conselhos já estão, a homeopatia, a hipnoterapia, a acupuntura já foi legalizada, não tem problema nenhum. Doutor, até para o pessoal que está nos assistindo entender um pouco melhor, o que é a hipnoterapia cognitiva? A hipnoterapia cognitiva é o seguinte, se a gente for... É uma sofisticação da hipnose. Vamos passar um pouquinho para trás, vamos andar um pouco o passado. Na época de Charcot, Freud, então existia aquelas modificações em histeria, as chamadas neuroses de conversão. Então Charcot fazia com que a paralisação de um braço direito fosse para o braço esquerdo, e assim ficava. Às vezes pessoas falam, mas isso daí é de palco. Não, não é de palco, porque as pessoas que estavam ali eram cientistas. Então Freud achou por bem também fazer aquilo lá. Só que Freud foi um pouco, que me desculpe a ausência dele, mas ele foi imprudente, ele teve uma participação assim, uma falta de paciência, porque tudo na vida, hoje se a gente for ver bem, é condicionamento. Sim. Se você não condicionar, se você não ter, a pessoa tem que ter uma certa empatia com o profissional. Não é o valor da consulta que vai fazer com que isso funcione, entendeu? Então, o paciente tem que ter essa empatia, tem que ter uma série de variáveis que possam facilitar esse trabalho, entendeu? Até porque você está mexendo com a mente, né? Tá, então, não tem jeito, né? Então, hoje, vamos dizer, passando mais rapidamente para cá, a hipnoterapia comportamental cognitiva, se você for ver bem, vamos passar há milhões de anos, desde que algum ser vivo apareceu na Terra, alguém condiciona alguém, ou alguém está sendo condicionado por outra pessoa. Vamos dizer, um animal, qualquer coisa. Então, está tendo um aprendizado. Então, isso não é nenhuma novidade. Lógico que, à medida que a gente vai avançando no tempo, as coisas vão evoluindo, né? Então, hoje não se vê nada, eu pelo menos não vejo nada que seja tão importante, tão rápido, tão eficaz quanto as terapias comportamentais cognitivas, e uma delas é a hipnoterapia. Hipnoterapia e sonoterapia tem relação, doutor? Não? Tem. O que é a sonoterapia? Primeiro, vamos falar em termos técnicos. A sonoterapia é uma palavra que hoje em dia a internet usa muito. Palavras que o leigo, aquelas pessoas que não entendem, que não conseguem entender, vamos dizer, o paciente quer um exame de polissonografia. Poxa, é um nome esquisito. Sim. Então, ele vai procurando através de dados, né, de palavras, até chegar à sonoterapia, né, ou que seria a polissonografia. Então, terapia do sono, sonoterapia. Então, às vezes, vamos chegar e aparece lá. Você vê bem a verdade, que é tão difícil que na Escola Paulista de Medicina, há muitos anos atrás, quando nós fomos procurar alguma coisa que pudesse ser falado sobre Brainwave Synchronizer, demorou 3 dias. Pessoas que têm um alto conhecimento em procura de trabalhos científicos.
3 dias para procurar 4 trabalhos, mas foi procurado, foi achado. Então, mas em função em função do quê? Palavras-chave. Tá. Entendeu? Mas na realidade a sonoterapia tem também, se for ver bem na verdade, a sonoterapia tem a sonoterapia antiga, que já não é que está em desuso, ainda tem, mas já não se usa como antigamente. Então, a sonoterapia medicamentosa. Então, a sonoterapia medicamentosa, ela funciona, vamos dizer, você fica num leito, usando soro fisiológico com midazolam, né, endovenoso. Você sabe que o midazolam é um dos produtos que você usa para fazer endoscopia. Então você entra a baixa atividade cerebral, você entra em sono profundo e através do sono que você vai trabalhar. Ou você pode ficar sem fazer absolutamente nada, sem processo auditivo. Você pode fazer só um processo de sono, somente sono. Que doenças a sonoterapia é capaz de tratar? O senhor falou agora de internação. Quer dizer, todo paciente ele precisa ser internado? Não necessariamente. Não. Esse que o senhor citou agora... A internação, aí sim, se for medicamentosa, no mínimo seria... Em consultório, não? Sendo apropriado. Porque uma das desvantagens da sonoterapia medicamentosa é que ela dá cefaleia, enjoos, né? Então, já não depende muito do paciente, aí ele não sai legal, então por isso que cai um pouco em desuso, né? E é essas variáveis negativas que vão fazendo com que os estudos, as observações levam às coisas mais sofisticadas. Olha, esse negócio aqui tá complicado. Essa variável tá negativamente influenciando sem processo nenhum, sem procedimento nenhum. Então vamos tirar isso, vamos ver o que a gente pode fazer. E que doença, por exemplo, para quem está nos assistindo até para entender melhor, que tipo de doença pode ser procurado, por exemplo, um especialista nessa área do tratamento? Como a gente fala em moléstias nervosas, as mais procuradas, as que mais se vê em ambulatório, ansiedade, hipotimia, que vocês conhecem por depressão, síndrome do pânico, que a síndrome do pânico hoje, é comum, mas é praticamente uma palavra fabricada. Tá. E o estresse, que hoje em dia é uma sintomatologia, uma situação patológica extremamente violenta. Hoje você vê que eu ainda moro em interior, mas as pessoas que moram em capital, só pelo fato de você sair, andar na Marginal, Pinheiros já é estressante. E Tietê todo santo dia, isso vai sendo acumulado e, consequentemente, você, dependendo da sua vulnerabilidade, a parte imunológica, dependendo de qual é a mais fraca, é ali que ela vai atuar. Vai começar... vamos dizer, cardiovascular, geniturinário, gastrointestinal, é o que mais tem. É uma porcentagem muito grande o trato gastrointestinal que você acha. Doutor, como é que é aplicada a técnica? Pessoal, nós estamos falando de hipnose, né? O pessoal acha que a hipnose é uma coisa que você deitar, vai lá, fica deitadinho, você falou já em sonoterapia. Como é aplicada essa técnica? Hoje em dia, a hipnoterapia, ela tem, hoje, eu particularmente, a gente faz o quê? Faz com associação com os aparelhos de biofeedbacks. Então, o que é isso? São aparelhos, é como se fosse um eletroencefalograma ou um eletrocardiograma, é um biofeedback. Então você tem uma resposta fisiológica frente à sessão de hipnoterapia. Ela é demorada, doutor, quando você senta? Ela não demora muito não. As sessões em média demoram entre 25 e 30 minutos.
Quer dizer, coisa rápida. Coisa Vai rápida. lá. Então você tem... Vai depender do caso, doutor? Tem algum caso específico que demore um pouco mais, ou não? Não, olha... Depende da resposta do paciente sempre, né, doutor? Vamos supor, depende da sintomatologia. Primeiro você faz, óbvio, se você tiver um paciente internado, você vai fazer, no começo, uma sintomatologia, um processo sintomático. Depois que tiver equilibrado, aí você pode entrar com um processo, conteúdos mais específicos. Vamos dizer aí, no caso das drogas, né? Sim. Das drogas seria... E durante esse tratamento, a pessoa perde a consciência, doutor, ou não? Ou ela fica... A grande importância é isso. Tudo que você fizer em função do sono, o sono o que é? É a inibição protetora do córtex. O que nós fazemos com a hipnoterapia cognitiva? Intensificação da inibição protetora do córtex. Então é através do sono, né, que nós vamos fazer com que, com programas audiovisuais, nós vamos fazer novas conexões neurais. Nós vamos mudar os vícios que lá dentro os neurônios estão montados. Não sei se deu para entender muito bem, mas... Porque o que o senhor está dizendo, a maioria das doenças é de fundo emocional, então. É isso que o senhor vai tratar ou não? Sim, mas você também tem as patologias sintomáticas, né? Tipo a somatização. Tá. Você tem um processo, uma etiologia mental com uma sintomatologia orgânica. Quer dizer, tem os dois lados. Vamos dizer, um distúrbio muito importante é a dor precordial, aparece muito disso. Às vezes você pensa que o paciente está infartando, mas na realidade não é. Você vai fazer um eletrocardiograma e não aparece nada. Que coisa. Entendeu? E aí como é que trata nesse sentido? Aí vendo, lógico, você tem um paciente assim, encaminha para um cardiologista ou está numa situação assim, rapidamente para um pronto-socorro. Faz o eletro, não deu nada, aí tudo bem. Entendeu? Mas do contrário, não. Você vai fazer depois de um especialista, de um cardiologista, ver se realmente se é ou não é. Né? Porque existe isso, doutor, então? Quer dizer, a pessoa pode ter esse falso diagnóstico por ela mesma, que ela cria o diagnóstico? Como é que acontece isso? Isso já aconteceu algumas vezes em que o paciente tem uma dor precordial. Não sabe o que é, não? Não sabe o que é. Já foi em vários médicos? Já foi constatado que ele tem um distúrbio esofágico, né? De esofagite e refluxo. Mas ele também tem, por causa do refluxo, ele tem, às vezes, uma dor precordial. Então, até você saber o que é o que não é, pode acontecer, infelizmente, vir a morte. Que coisa. Mas a doença existe, quer dizer, você tem a doença, tem um diagnóstico da doença, mas o que ele faz? Ele somatiza esse problema? Ele somatiza. Uma das somatizações... E como é que a hipnose, desculpa de cortar o senhor, mas como é que a hipnose trata isso? Por exemplo, eu tenho lá o meu problema, sei que existe o problema, mas eu somatizei e crio um problema maior. Normalmente, hoje em dia, quem mais... o que a gente pega muito em ambulatório é os estresse pós-traumático. Isso tem aos montes aí. Sabe? Vamos dizer, assaltos, morte súbita de um parente, sei lá, qualquer coisa assim do jeito, atropelamentos, né? Então, cria um trauma, né? Cria e você somatiza. Ou a televisão, né? Que só passa coisa negativa no vamos dizer que você veja você está na televisão, infelizmente, você olha e você vê o seu parente lá sendo... mas é meu parente que foi assaltado, levou um tiro. Você acaba absorvendo o problema. Absorve, então você somatiza. Você tem vários distúrbios sintomáticos. Fisiológicos. E a sonoterapia trata esse tipo de problema? Tem que tratar, tem que inverter essa situação. Que coisa. Doutor Mário, a gente vai para um rápido intervalo, nosso bate-papo está muito gostoso, então não saia da sua telinha, fica aí com a gente já volta já.